Olá pessoal, Ah, então vamos falar agora sobre um pouco sobre algoritmos de busca em grafo. Grafo, ele não é uma estrutura tão simples, por exemplo, como um vetor, onde é uma tarefa bastante trivial você simplesmente ir visitando cada um dos elementos. Grafo é uma estrutura um pouco mais complexa e existem uh, alguns algoritmos bastante conhecidos para você visitar todos os seus nós do grafo. Uh, os dois algoritmos mais conhecidos são a busca em largura e a busca em profundidade. O que a gente vai ver agora, primeiramente, é sobre o algoritmo de busca em largura. Então, considere esse grafo aqui e algoritmos eu peguei da própria apostila, que é o algoritmo de busca em largura que a gente está usando. O algoritmo de busca em largura em inglês ele é conhecido como Breadth First Search, por isso que está esse BFS. E esse algoritmo recebe um grafo na representação que você quiser, pode ser uma lista de adjacência ou uma matriz de adjacência, e você tem que receber o seu vértice inicial. Você tem que receber ele, você precisa saber de qual vértice que você vai iniciar a busca. Vamos começar pelo, hipoteticamente, vamos supor que nós vamos começar pelo vértice 1. Então essa vai ser onde a gente vai começar a nossa busca. De forma intuitiva, qual que é a ideia? A busca em largura, primeiro, ela vai visitar todos os nós que estão à distância 1 desse vértice. O que é a distância 1? É aquele vértice que ele é alcançado, que possui só uma distância, uma aresta de distância entre ele. Então, esses são exemplos de vértices de grau 1. Desculpa, vértices que estão à distância 1 de V1. Então, a ideia é que na primeira passagem ele vai visitar todos esses nós que estão à distância 1 e depois ele visitaria todos os nós que estão à distância 2. Depois ele visitaria todos os nós que estão à distância 3. Então, por que o V6 é a distância 2 de V1? Porque ele possui duas arestas para alcançar... o V1 para alcançar o V6, existem duas arestas. Então, por isso que ele é a distância 2. Então, a distância 3 é porque a menor distância entre o vértice 1 e um vértice de distância 3 é que são três arestas de distância entre esses dois vértices. Então, essa é a ideia geral. Então, vamos só apagar tudo aqui para a gente começar. Outra coisa que precisa saber a priori. O que a gente tem aqui no algoritmo, ele é uma fila. Então lembre-se que uma fila você insere em um lado e você remove pelo outro lado. E ela tem que seguir a política first in, first out, ou seja, o primeiro elemento a entrar nessa fila tem que ser exatamente o primeiro elemento a sair também, certo?
Então, primeira coisa, começando aqui na linha 1 do algoritmo, ele fala para nós marcarmos o vértice inicial. Então, nosso vértice inicial vai ser o vértice V1. Aí ele fala para a gente enfileirar nessa fila o vértice inicial. Então, a gente enfileira aqui o V1. E aí ele fala, enquanto a fila for diferente de vazio. A primeira coisa que ele faz é que ele desenfileira o elemento que está na fila. Então, ele vai desenfileirar. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com um V1. E aí, esse processo é porque o algoritmo de busca, normalmente, ele é utilizado por outro algoritmo que faz alguma operação específica. Então, esse processo, nesse nosso caso, ele não precisa fazer nada. Mas em alguns outros algoritmos, ele pode, a hora que ele visita um vértice, ele pode realizar alguma operação. Então, aqui a gente vai para a linha 6 no enquanto. Enquanto houver V não marcado adjacente a U, faça. Então, primeira pergunta, quem são os vértices adjacentes ao V1? São os vértices V2, V3, V4 e V5. Todos eles estão desmarcados. Então, todos eles a gente vai conseguir entrar. Dentre esses 4 vértices adjacentes a V1, não existe necessariamente uma ordem entre eles. Mas aqui, a gente pode adotar que, se a gente estivesse utilizando, por exemplo, a matriz de adjacência, primeiro a gente ia perguntar, a ordem seria o V2, o V3, o V4 e o V5. Então, a pergunta é, V2 é adjacente a V1? Sim. Ele está marcado? Não. Então a gente vai entrar nesse laço. A gente vai marcar o V2. E a gente vai inserir ele na fila. V2. E aí a gente vai nesse laço de novo. A gente vai ao V3. V3 é adjacente ao V1? É. Ele está marcado? Não. Então você marca ele e você adiciona ele na fila. Vai de novo para outra iteração do laço. V4. V4 é adjacente a V1? Sim. Está marcado? Não. Então a gente marca ele e adiciona ele na nossa fila. Outra iteração do laço. O último adjacente ao V1. V5. V5 está marcado? Não. Então a gente marca o V5 e adiciona ele na lista. Desculpa, na fila. Então, por enquanto, qual que é a ordem que a gente visitou os nós? A gente visitou primeiro o V1, depois o V2, depois o V3, depois o V4 e depois o V5. Existe algum outro vértice adjacente a V1? Não. Então a gente vai sair desse laço enquanto mais interno. Agora a gente vai voltar para a linha 3. A nossa fila ela está vazia? Não. Então a gente vai desenfileirar de quê? Lembre-se que uma fila ela segue a política FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então aqui, quem deve sair dessa fila é o V2. Então, nós retiramos da nossa fila o V2. Então, linha 5 processe o V2. E na linha 6 a gente faz, enquanto houver V não marcada adjacente a U, faça. Então a gente tem que fazer a pergunta para cada um dos adjacentes ao V2. O V1 é adjacente ao V2? Sim. Mas ele está marcado. Então a gente não entra no laço. O V2 é adjacente ao V3? Não. O V2 é adjacente ao V4? Não. O V2 é adjacente ao V5? Sim. Mas o V5 já está marcado. Ok.
O V2 é adjacente ao V6? Sim, e ele não está marcado. Então a gente marca ele e adiciona ele na nossa fila. V7 é adjacente ao V2? Não. V8 é adjacente ao V2? Não. E aí a gente sai desse laço mais interno e a gente vai para o laço da linha 3. Nossa fila não é nula, então a gente entra dentro desse laço. Nós vamos desenfileirar um vértice da fila e, seguindo a política da fila, ele vai desenfileirar aqui o vértice 3. Ok. Na linha 5 processa o vértice 3. Na linha 6 a gente faz... a gente verifica o enquanto. Nós temos que verificar todos os vértices adjacentes ao V3, ou seja, V1 e V4. Ambos já estão marcados, então a gente não vai conseguir entrar nesse laço. E aí a gente vai para o laço da linha 3. Aqui a nossa fila não está vazia, então a gente entra. E aí na linha 4 ele fala para desenfileirar o elemento da nossa fila. Então a gente vai desenfileirar o elemento 4. Certo? Então o elemento 4 que vai ser o elemento que nós vamos estar desenfileirando. E aí na linha 5 a gente processa o U. Na linha 6 nós temos que verificar todos os vizinhos de V4. Então quem são os vizinhos de V4? V1, V3, V5 e V7. O V1 ele já está marcado. O V3 já está marcado. O V5 já está marcado. O V7 ele é adjacente ao V4 e não está marcado. Então a gente marca o V7 e adiciona ele na nossa fila. E aí a gente já visitou todos os adjacentes a V4 e a gente volta para a linha 3. Nossa fila não está vazia. E aqui a gente vai desenfileirar o elemento 5. Então, V5. Desculpas. Na linha 5 nós vamos processar ele. Nesse caso a gente não faz nada. E na linha 6 existe um laço que a gente vai verificar cada um dos vizinhos do V5. Então, os vizinhos de V5 é o vértice V1, V2, V4 e V8. O V1, V2 e V4 eles já estão marcados. O V8 é adjacente a V5 e ele não está marcado. Então a gente marca ele e a gente termina, a gente sai desse laço. Nós vamos novamente agora, desculpa aí, a gente adiciona ele na nossa fila. Ok, nós vamos agora para a linha 3 novamente. E aí a gente vai, a nossa fila não é vazia. Nós vamos desenfileirar o elemento da fila. E o elemento que a gente vai desenfileirar vai ser o V6. Então, V6. Nós vamos processar ele. E na linha 6 a gente vai verificar cada um dos vizinhos dele. O único vizinho que o V6 tem é o V2. E esse V2 já está marcado. Então a gente simplesmente não vai fazer nada. A gente vai sair desse laço, vai para o laço da linha 3. E nós vamos desenfileirar o elemento da fila. Então nós vamos desenfileirar o V7. Nós vamos processar o V7 e na linha 6 a gente vai verificar todos os vizinhos de V7 e ver se tem algum que não está marcado. Ele possui dois vizinhos, ele possui o V4 e o V8. Ambos já estão marcados, então a gente não vai entrar dentro desse laço. E nós vamos voltar para o laço da linha 3. A gente vai perguntar se a nossa fila está vazia. Ela não está vazia, ela ainda tem um elemento.
Então a gente vai entrar na linha 4, a gente vai remover esse elemento da fila. Então a gente vai remover o V8, certo? Na linha 5 nós vamos processar ele. E na linha 6 a gente vai verificar todos os elementos, todos os vértices adjacentes ao V8, verificar se eles estão marcados. O V8 possui dois vértices adjacentes, o V5 e o V7, e ambos já estão marcados. Então a gente não vai entrar nesse laço. E aí quando a gente for na linha 3, nossa fila vai estar vazia. Então o algoritmo vai finalizar. Então, qual que é a ideia? Então, qual que é a ordem de visita dos nós? Então, primeiro nós visitamos o V1, depois nós visitamos o V2, o V3, o V4 e o V5. Após isso, nós visitamos o V6, o V7 e, por último, o V8. Então, veja que primeiro são sempre visitados os vértices que têm distância 1 do vértice que inicia a busca. Posteriormente são visitados todos os vértices que têm distância 2. Posteriormente são visitados todos os vértices que têm distância 3. Você nunca vai visitar na busca em largura primeiro um vértice de distância 2 antes de um vértice que está à distância 1. Então, assim você consegue identificar se o algoritmo que rodou é um busca em largura ou não. Bom, então é isso. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo com esse mesmo grafo, só que utilizando agora o algoritmo de busca em profundidade.